Meu nome é Pastor Jurandir Francisco Ferreira. Sou pastor de Vitória, pastor missionário. Fui o 2º feiticeiro do Brasil, o 5º feiticeiro do mundo, dando autenticidade do meu testemunho, mostrando o que Deus pode fazer na vida de um homem, o que Deus pode fazer na vida de um pecador. Pode transformar do mais vil pecador a um instrumento de utilidade na seara do Senhor. Esta é a finalidade deste testemunho, desta gravação. Nós estamos falando agora daquilo em que Deus fez em nossa vida. Como Deus agiu em minha vida. Como Deus pode agir na sua vida. Quando eu era feiticeiro, eu fazia muitas obras para dividir lar, para levar contenda, para separar maridos e esposa, para botar filhos no tóxico, no banditismo. Eu fazia muito isso quando eu era feiticeiro. Uma certa vez, eu estava aqui em São Paulo, ali na Praça Santa Isabel, e tomando um chopp, quando passou uma moça, e eu mexi com a moça e ela disse para mim: "Senhor nojento, você não se enxerga não?" Eu fui atrás dela e segurei ela pelo ombro e puxei atrás e disse para ela: "Quem é o mais nojento?" Eu disse para ela: "Você, dentro de 3 dias, você vai saber quem é o mais nojento, eu ou você." Dentro de 3 dias eu estava no bar, bebendo, e ela estava na praça, sentada, toda coberta de chaga, toda podre. Ela inalava o pior mau cheiro ali naquela praça. Eu cheguei perto dela com um copo de bebida de chopp e disse: "Quem é o mais nojento, eu ou você?" Ela disse: "Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim, pelo amor de Deus. Não fala nesse nome perto de mim." Deixei aquela moça completamente podre. Uma certa vez, eu passava para a Penha, eu ia atender no terreiro na Penha. Aquela moça estava sentada numa sarjeta, toda coberta de chagas, inalando maior podridão. Eu disse ao motorista: "Volta." Ele voltou atrás e eu cheguei perto daquela moça. Todo mundo que passava por ela tapava as narinas e dava a volta, não passava perto dela. Eles alugavam apartamento, era filha de família boa, apartamentos e hospitais. Ninguém aceitava aquela moça porque ela dava muito mau cheiro. Eu passei ali na Penha, ela estava no Moca, na estação do Brás, sentada. E quando passei, eu voltei de carro e disse: "Quem é o mais nojento, eu ou você?" Ela disse: "Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda." Eu disse: "Eu vou te ajudar." E quando chamei os Exus, entreguei ela na mão de Exu e mandei que os Exu cuidasse dela. E ela rodou como currupi, pulou o muro, caiu lá na linha férrea do trem. E o trem que vinha subindo no sentido da linha passou em cima do pescoço daquela moça. Eu fui lá, enchi a mão de sangue naquele momento e bebi aquele sangue. Saí dando gargalhada e eu estava vingado. Eu estava vingado. Aquela moça estava morta. Ela nunca mais chamaria ninguém de nojento. Eu saía dando gargalhada, saía sorrindo. Eu era um feiticeiro malvado. Eu era um feiticeiro ruim. Eu era um feiticeiro que fazia só maldade. Quantas maldades eu fiz. Quantos lares eu destruí. Quantas famílias, quantos órfãos de pai vivo. Quantas famílias foram destruídas porque eu fazia trabalho de feitiçaria para isso. Mas se Jesus entrar na sua vida, nada disso vai acontecer. Nada disso vai ter mais força, mais ter poder na sua vida. Tudo isso acabou. Nada disso, porque Jesus é a luz do mundo. E se a luz chegar, as trevas têm que se apagar. Ninguém pode com o poder da luz. Ninguém pode com o poder da força de Deus. Muitas vezes, nós não sabemos dar valor àquilo que nós temos comum em nossa vida. Muitas vezes, nós servimos a Deus e não temos assim confiança em Deus. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos exercício para que a nossa fé torne-se autêntica, a nossa fé torne-se real e palpável. Porque muitas vezes nós não fazemos uso da nossa fé. Nós só ficamos colocando no lugar errado. Porque
eu sou fraco, a minha fé é fraca, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Apóstolo Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque se aquele que nos fortalece está em nós, nós temos o direito de sermos o que podemos fazer exercitando a nossa fé, ou que Ele possa fazer por nós, ou que pode fazer, ou nós podemos fazer por Ele. Porque se nós não exercitarmos a nossa fé, de maneira nenhuma nós vamos saber se a nossa fé é fraca ou forte. O que nós precisamos hoje é entender que se Deus está em nós, se nós somos filhos de Deus, se aquele que está em nós nos fortalece, nós não somos crentes fracos. Nós não somos crente medíocre, não somos crente mentirosos, não somos crente medrosos, nós não somos crente que fica só à mercê dos outros. Nós temos condição de fazer aquilo que tem a nossa fé exige que façamos. Olha, aquele que nos fortalece é Deus. Nós somos um vaso de Deus e esse vaso pode tudo naquele que é a nossa fortaleza. Hoje, o crente, ele precisa entender de que não existe fraqueza, existe uma influência diabólica na vida cristã que coloca dúvida, coloca medo, coloca vacilação na fé, coisa que nós poderíamos alicerçar a nossa fé no Senhor. E se estamos alicerçados no Senhor, nós somos como um monte de Sião que não nos abala. São coisas que o diabo tem trabalhado nas vidas cristãs, na vida das igrejas, colocando sombra de dúvida. O crente diz, eu não posso fazer isso, eu não faço aquilo, ele fica atrás de um, ora por mim, ora por mim, ora por mim, e ele mesmo não ora. Olha, o diabo trabalha nesse campo de você ficar atrás da oração e esquecer de orar. O que você tem que fazer é orar. Orar para que você, orando, você vence ao diabo. Jesus disse, orai, vigiai, para que não caia em tentação. Perseverai em oração, buscai em oração, clamai sem cessar. Não é mandar ninguém clamar, não é mandar ninguém orar por você. É você que tem que orar. Você tem o mesmo direito que eu tenho de orar. Você tem o mesmo direito que o irmão tem de orar. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que falar, ter intimidade com o Senhor. Entrar na intimidade com Deus. Deixa Deus falar com você. Você muitas vezes não ora, fica com medo ou coisa semelhante, ou preguiça, e manda alguém orar por você. Você nunca vai saber se você é um crente forte. Não existe crente fraco. Existe crente preguiçoso. Esse sim. Não existe o crente fraco, existe crente preguiçoso, o crente que não busca, o crente que não quer intimidade com Deus, que não quer conversar com Deus, quer que os outros resolvam o problema dele. Isso são obras diabólicas. O diabo trabalha nessa área para te enfraquecer. Tanto oram por você que daqui a um dia você está fraco, você não quer, perde o contato com Deus, né? E você não quer falar com Deus. Eu vou te contar um testemunho de uma mulher que deu no Rio de Janeiro. Eu pregava numa igreja. E o pastor abriu oportunidade para essa mulher dar um testemunho. Ela queria dar um testemunho autêntico, palpável. Nós fomos ver esse testemunho. É uma realidade. E essa mulher dava o testemunho. A filhinha dela estava internada no Hospital de Jesus, morrendo. A filhinha dela estava morrendo, simplesmente morta. Quando o médico mandou chamá-la, aí disse à mãe, leva a sua filha para casa, porque ela está morta, ela não tem mais jeito, ela não tem mais condição. Leva ela para morrer em casa. Ela era uma menininha muito bonita e o médico não queria que ela fosse ao médico legal para servir de cobaia, para ser aberta para estudar. Então o médico, com pena daquela mãe, daquela criança, mandou levar a criança para casa. A criança semi-morta. A mãe não tinha condição, o médico então enrolou ela nos panos do hospital, naqueles pano de hospital, e mandou que a mãe levasse para casa. A mãe foi chorando com ela para casa, nos braços. Foi com ela para casa. A mãe morava num tosco barraco de uma favela, ali do Rio de Janeiro, da periferia do Rio, e levou-a para casa. Quando chegou em casa, colocou a filha na cama e disse para a filha, minha filha, você fica aí, mamãe vai lavar umas peças de roupa para... Ela lavava para rapaz solteiro, lavar umas peças de roupa para entregar, enxugar a ferro, para comprar alguma coisa para fazer um mingauzinho para você.
para você morrer de barriga cheia, você não morrer não morrer com fome. E ela foi para o tanque de roupa, lavar umas peças de roupa de um rapaz que era seu vizinho. E ali ela começou a lavar, esfregar a roupa, e as suas lágrimas corriam e misturavam junto com a espuma de sabão. E ela lavando e pensando naquela filha que estava moribunda em cima da cama. Estava morrendo, estava morta. E ela sem condição de fazer para aquela criança um mingauzinho para a criança se alimentar. Ela então começou a falar consigo mesma. Será que ser pobre é defeito? Será que ser pobre é contagiante? Será que ser pobre é algo que pega? Porque ninguém vem visitar na minha casa. Agora eu precisava de que alguém viesse, pelo menos me dar uma palavra de conforto. Eu não queria que viesse orar para que minha filha ficasse boa, mas que me desse uma palavra de conforto. Que viesse na minha casa orar comigo. Eles passam perto da minha casa, os irmãos, vão visitar outros irmãos, irmãos que têm condição, que têm mais condição melhor do que a minha. Vão visitar e a minha casa não vem visitar. Oh, meu Deus, mande alguém me visitar. Alguém, um jovem, nunca vieram visitar na minha casa. O pastor passa na porta da minha casa e não vem visitar a minha casa. Será que é porque eu sou pobre? Será que é porque eu não tenho condição de recebê-los? Será porque eles vão visitar tanta gente aí e não vem na minha casa? Eu também sou cristã, também sou filha de Deus, comprada pelo sangue de Jesus. E começou naquela murmuração, a esfregar aquela roupa, correndo com as espumas de sabão, misturava suas lágrimas de ver a sua filha morta em cima de uma cama e ninguém para lhe dar uma palavra de conforto, ela sozinha. E ninguém ia visitar. E quando ela estava naquele auge, daquele sofrimento, de repente uma voz ecoou acima da sua cabeça. Era uma voz que dizia assim: eu sou o seu pastor e nada te faltará. Eu sou o seu pastor e nada te faltará. Aquela mulher olhou para o céu, olhou para os lados, não viu nada e disse: alguém ainda brinca com a minha desgraça, com o meu sofrimento. Alguém ainda brinca comigo ainda. Alguém que está escondido por aí brincando com o meu sofrimento. Oh, meu Deus, como é triste ser pobre. Como é triste, Senhor, ser pobre. Eu queria fazer um mingauzinho para minha filha, para ela não morrer de barriga vazia, mas alguém ainda brinca comigo aí com o meu sofrimento. E novamente ela baixava no tanque para lavar a sua roupa e aquela voz tornava a falar: eu sou o seu pastor e nada te faltará. E aquela mulher olhava, não via ninguém e tornava a maldizer-se da sorte, dizendo: oh, ainda brincam com o meu sofrimento, com a minha tristeza, a minha filha está morrendo e alguém escondido brinca comigo. E novamente aquela voz dizia: aí eu sou o seu pastor e nada te faltará. Ela olhou para cima e pôde ver uma nuvem sobre sua cabeça. E daquela nuvem saía esta voz: eu sou o seu pastor e nada te faltará. E daquela nuvem, quando falou com ela, disse: é o meu Deus é o meu pastor, e se ele é o meu pastor, nada vai me faltar. E correu para dentro de casa: eu sei, se ele é meu pastor, vai ter maisena para fazer o mingau da minha filha. E ela correu para dentro de casa, a lata estava cheia de maisena. E ela disse: oh, meu Deus, se tu é o meu pastor, a lata tem açúcar para me fazer um pouquinho de mingau para minha filha. Quando chegou na lata de açúcar, estava esburrando de tanto açúcar. Ela disse: ó Senhor, se tu é o meu pastor, Senhor, Pai, não vai faltar o leite. Eu tenho certeza que eu tenho leite. E ela correu para o fogão. Não tinha gás, não tinha nada. Quando ela chegou no fogão, o fogão estava aceso e o leite estava fervendo na panela. Ela pegou o leite e disse: agora só me resta fazer o mingau. Pegou a maisena, o açúcar e pegou aquele leite que estava fervendo naquele fogo naquela hora. E ela fez aquele mingau maravilhoso e olhou para o céu e disse: Senhor, se tu é o meu pastor, a minha filha vai comer esse mingau. A minha filha vai comer esse mingau e ir de encontro a ti. E ela pegou aquele pratinho de mingau, saiu correndo para onde estava sua filhinha, naquela cama. Quando ela chegou na beira da cama para entregar o mingau à criança, a criança estava sentada na cama e disse: mãe, eu tenho fome. A mãe pegou, deu aquele mingau: coma, minha filha, esse mingau. E ela comeu o mingau, acabou de comer e disse: mãe, eu vou brincar um pouco. E saiu correndo para fora para brincar. E a mãe agradeceu: realmente, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nem minha filha me faltou. Deus restituiu
a vida daquela criança, restituiu a vida daquela criancinha que estava moribunda, que estava morrendo. Deus providenciou a maisena, Deus providenciou o açúcar, Deus providenciou o gás, Deus providenciou o fogo, Deus providenciou o leite, ela fez o mingau e Deus providenciou também a saúde da criança. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos contando somente com a experiência de alguém, somente com a oração de alguém, mas se nós olharmos para o Salmo 23, nós vamos ver que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Se Ele realmente é o seu pastor, nada te faltará. Entregue os seus caminhos ao Senhor e confia nele, que o resto Ele vai fazer. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus em João 14. Creia em Deus, creia também em mim. Então nós temos que ter uma crença viva, uma autêntica, uma crença de fé, uma crença que agita, uma crença, uma fé que contagia, uma fé que força, uma fé que remove as montanhas das incredulidades do nosso coração. Como aquela mulher de Cananeia que saiu correndo atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus continuava a sua caminhada. E ela tornava a gritar: Jesus, tem misericórdia, Jesus, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E o discípulo disse: Senhor, atenda-o, despede. E o Senhor parou e disse: o que tu queres, mulher? Ela disse: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus disse para ela: é lícito eu tirar o pão da boca dos meus filhos e atirar os cachorrinhos? Ela disse: Senhor, ela se humilhou. Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então ela se humilhou a Deus, ela tinha fé em Deus, a sua fé redobrou em Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: vai, mulher, vai, a sua filha está liberta, a sua fé te salvou. Nem Israel vi tamanha fé. Vai, mulher, a sua fé te salvou. E aquela mulher foi embora para casa, a sua filha estava liberta. Mas ela é que correu ao lado de Jesus. É ela que foi atrás de Jesus. Ela não mandou ninguém ir atrás de Jesus. Ela foi atrás de Jesus Cristo. Ela foi encontrar com Jesus. Ela não foi atrás de ninguém para orar para ela. Ela não foi atrás de ninguém para resolver o problema dela. Ela é que foi atrás de Jesus. Ela é que chegou perto de Jesus. Ela é que ouviu a voz de Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue também estava lá há 12 anos desenganada. Também foi a Jesus. Ninguém deu jeito, médico nenhum deu jeito. Ela foi, tocou em Jesus, foi curada. Aquele cego de Jericó também, que estava à margem da estrada de Jericó, também, ele estava ali desenganado, cego, sem ver a luz do dia. E quando viu o estropel de Jesus com aquela multidão, alguém disse para ele: Bartimeu, é Jesus. Ele disse: opa, chegou a minha oportunidade, chegou o momento de eu ir até Jesus. E ele foi a Jesus e falou com Jesus. Jesus disse: o que tu queres que eu faça? Ele disse: eu quero enxergar. Jesus disse: pois eu também quero, abra a tua vista e veja. E quando ele abriu os olhos, ele viu o rosto de Jesus Cristo. Aquele leproso que já estava no leprosário, também já estava condenado. Aquele leproso já estava lá no leprosário, usava o seu guiso de lepra para anunciar da sua lepra, que a tua doença era contagiosa. E quando ele vivia com aquele guiso, com o rosto deformado pela lepra, e quando ele viu Jesus descendo do monte, ele correu em direção a Jesus, prostrou aos pés de Jesus e adorou Jesus. E Jesus perguntou: filho, o que tu quer que eu faça? E o leproso disse para ele: Senhor Jesus, que eu seja limpo. E Jesus: tu quer ser limpo? Ele disse: eu quero. E Jesus disse: eu também quero ser limpo. Ninguém pediu ninguém para orar, para ir pedir a Jesus por ele, não. Ele foi pessoalmente pedir a Jesus. Não existe outro Deus, não existe outro caminho. Muitas vezes nós corremos atrás da religião, atrás da filosofia, mas é tudo vão, tudo leva ao inferno. A religião leva ao inferno, a filosofia leva ao inferno.
só que nos leva, nos conduz a Deus, é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele disse, o próprio Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Isso eu quero que você guarde bem dentro do seu coração. Não importa o seu pecado, não importa a sua religião, não importa o que você faz, o que você fez. Não importa nada disso. Importa que Jesus te ama, importa que Deus tem um plano na sua vida, um plano de salvação. Não importa que você seja macumbeiro, não importa. Não importa que você seja feiticeiro, também não importa. Não importa que você seja assassino, também não importa. Importa que você aceite Jesus como seu Salvador. Importa que Ele transforme a sua vida. Importa que Ele enxugue as tuas lágrimas. Quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes o seu filho tem chorado pedindo um pedaço de pão? Quantas vezes a sua esposa tem chorado a sua ausência? Quantas vezes você tem ido ao cemitério? Quantas vezes você tem gasto o seu pouquinho com cachaça, com despacho, para colocar em encruzilhada? Coisa que não te traz nenhum lucro, tem te dado apenas prejuízo. Que lucro você está tendo? Gastando o pão dos seus filhos, tirando o pão da boca dos seus filhos, para levar para despacho, para demônios comer. O demônio não quer comer nada. O demônio quer ver você cada vez mais pobre. O diabo não come nada daquilo. Aquilo é comido pelos cães, é comido pelos animais. Aquilo o diabo não quer saber daquilo. Ele quer que você gasta aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai ajudar os seus filhos, que vai matar a fome dos seus filhos. O diabo quer isso, o diabo quer destruir cada vez mais você. Mas você está cônscio de que o diabo não come nada daquilo. O diabo quer te ver na miséria. E na miséria, porque ele é o pai da miséria. Ele é o pai da imundície. Ele é o pai da desgraça. Ele é o pai dos acidentes. Ele é o pai das tragédias do lar. Ele quer te ver você também envolvido nessa tragédia de pobretão, nessa tragédia de miserável, nessa tragédia de bebedor de cachaça, nessa tragédia de destruir o seu próprio lar e destruir a sua própria vida. Você que está me ouvindo agora, eu bebi 150 garrafas de cachaça, trabalhava com um demônio que me enfiava 12 punhais. Eu era um homem que não tinha felicidade, eu era um homem que não tinha paz, eu era um homem que não tinha lar, eu tinha casa. O que me adiantava uma casa vazia? O que me adiantava eu ter casas bonitas? Que me adiantava eu ter casas formosas e não ter lar? Eu precisava de um lar. E um lar só é constituído com a bênção de Deus. O lar não pode ser constituído sem a bênção de Deus. Muitas vezes nós temos casa, nós temos dinheiro, mas o que adianta o dinheiro? Se nós não temos felicidade, essa felicidade só quem pode dar é a bênção de Deus, não é? Muitas vezes nós temos fama, mas o que é fama? Fama não é nada. A fama, só ela é fama quando nós temos fama de bom cristão, de bom servo de Deus, de bom filho de Deus. Esta é a fama, é que nós devemos ter, não é? Como o apóstolo Paulo disse, eu, não é, considero tudo lixo, tudo moinha, tudo perdido. Hoje eu quero estar com Jesus Cristo. Nada me faz afastar do amor de Deus. Amém? É que Jesus tem que fazer com você na sua vida. Eu tenho certeza que você está prestando atenção, tenho certeza que Deus está tocando no seu coração, tenho certeza que Deus vai fazer uma obra magnífica na sua vida. Quantas crianças, não é? O caso que eu pregava lá numa cidadezinha de Minas Gerais, uma criança, eu estava no hospital para assistir, para ajudar num parto encravado, né? E de repente passa uma moça dos 19 a 20 anos, puxando o cabelo toda desesperada. E Deus diz para mim, o anjo, vai ali, conforta aquele coração. Eu vou lá e digo àquela senhora, o que foi, minha filha? Ela disse, como confortar o meu coração? Pois se eu acabei de perder a minha filhinha agora de 1 ano, parece, não me falha a memória, 1 ano, 9 meses. Eu acabei de perder a minha filha. E onde está sua filha? Está ali no necrotério. Fomos ao necrotério, estava ela deitada em cima de uma pedra fria, né? Lá com as mãozinhas amarradas, toda roxa, já estava morta, já estava no fim. A mulher estava desesperada. O médico chamado doutor Edmar estava fazendo um atestado de óbito daquela criança. E quando eu cheguei, eu olhei para aquela criança e disse, meu Deus, como é que tu quer que eu console um coração desse estado, aflito desse jeito?
E Deus disse: clamas a mim e anunciar-te-ei coisas novas e firmes que tu não sabes. E eu clamei, joelhei e falei com Deus naquela hora. Coloquei minhas mãos sobre a criança e comecei a orar a Deus. Eu senti como aquela criança foi aquecendo o seu corpo. Eu senti quando o espírito de vida estava voltando àquela criança. E de repente, aquela criança começou a chorar. Nós tiramos a amarradilha da mão daquela criança e entregamos aquela criança àquela mãe que saiu feliz com aquela criança no colo, saiu gritando com aquela felicidade, a criança ressuscitar. Tinha morrido com pneumonia dupla, estourou os 2 pulmãozinhos da criança e Jesus restaurou aquela vida através das minhas mãos, através daquele homem que era tão mau, daquele homem que só fazia o mal, daquele homem que era usado pelo demônio, daquele homem que era escravo pelo inimigo, aquele homem que era dono de 173 terreiros de feitiçaria, aquele homem que montou magia negra no Brasil, aquele homem que materializou espíritos aqui no Brasil. Agora aquele homem estava fazendo uma obra de Deus, estava ressuscitando com a mão, pelo poder de Deus, pelo calor do Espírito de Deus. Pensa um pouco nisso, pense um pouco. Em Copacabana, uma menina foi atropelada na frente do meu carro e quando ela caiu, quebrou a espinha dorsal. Estava morrendo também. Nós paramos o carro e corremos ali para ver aquela criança, aquela meninazinha, nos 13 anos ou 14. Chegamos, a criança estava caída com a espinha quebrada. Os médicos chegaram, a criança estava com a espinha quebrada. E nós começamos ali a falar com Deus, a pedir misericórdia a Deus. E Deus mandou que nós tocássemos a nossa mão sobre aquela espinha daquela criança. Eu toquei a mão na espinha daquela criança, imediatamente a criança levantou e saiu correndo, gritando de felicidade e alegria. Você está vendo como Deus é maravilhoso? Você está vendo como Deus pode te usar como me usou? Você está vendo como Deus pode resolver o seu problema? Você está vendo? Agora há poucos dias, lá em Maceió, onde eu tive agora nessa campanha que eu fiz agora, uma mulher condenada à morte pelo câncer, condenada à morte no hospital, estava morrendo lá no hospital. Eu fui visitá-la, a pedido do pastor, eu fui fazer uma visita no hospital. Aquela mulher estava morrendo, ela estava com seu câncer já ultrapassado, estava vivendo os seus últimos instantes. E eu preguei para ela o amor de Jesus. Ela aceitou Jesus. E Jesus mandou que eu orasse por ela. E eu orei por ela. Ela vomitou o câncer na hora. Foi curada na mesma hora. Saiu comigo do hospital. Fomos embora, fui levá-la em casa. Você vê como esse Deus é maravilhoso? Você vê como esse Deus cura câncer? Você vê como esse Deus resolve o problema? Você vê como esse Deus faz as obras maravilhosas? Você vê esse Deus como dá a condição de você trabalhar na seara dele. Você está vendo como Deus não é como o diabo, não é como o inimigo. Por isso é que eu quero que você tenha fé. Eu quero que a sua fé seja fé forte, fé firme. Pode, você tem força, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Eu era um homem que não podia casar, porque o diabo nunca deixava eu casar. Eu era um homem que ele me dava todo tipo de mulher, mas não me deixava casar. Ele achava que meu tempo deveria ser só para ele. Eu nunca podia constituir um lar. Nunca podia ter uma família, nunca podia ter um lar abençoado por Deus, porque o lar que reina a paz é o lar abençoado por Deus. Eu nunca podia ter isso. Depois que eu aceitei Jesus Cristo, que transformou minha vida, eu cortei as relações com o diabo, e que fui liberto das suas tramas, fui liberto das suas amarradilhas, eu pude encontrar alguém que me fez feliz, que foi a minha esposa, que também serva de Deus. E hoje eu tenho minhas filhas, 3 filhas, que são os amores, que são a vida da minha vida. E graças a Deus, hoje eu tenho um lar, onde eu sou chamado tratado como ser humano, tratado como servo de Deus. Hoje eu amo minha família e ela me ama. Eu fui um homem que lutei, um homem que vivi escravizado, o segundo feiticeiro do Brasil, o 5º bruxo do mundo. Disputei o festival de bruxaria na Venezuela, conquistei o 5º lugar para o Brasil e conquistei ali na Venezuela trazendo o troféu de 5º bruxo para o Brasil. Olha, como foi que nós conseguimos aquela condição de colocarmos em 5º lugar de bruxo ali em Venezuela, naquele festival de bruxo. Conseguimos
simplesmente, uns fizeram chover fogo, a Índia fez chover fogo do teto do auditório, e eu não tinha mais o que fazer, eu fiz parar o circuito de televisão de Venezuela. Todo o circuito de televisão parou durante 10 minutos. Pararam, e pessoas que não queriam me ouvir tirava a tomada, desligava o plug da tomada e eu estava na televisão. Mudava de canal e eu estava na televisão. Teve pessoas que quebrou a televisão, jogou no chão, e eu estava nos cacos da televisão no chão, falando sobre os poderes diabólicos. Pessoas dessa natureza, poderes diabo que era no meu corpo. O diabo me dava todo o poder. Essas bolas de ouro que eu coloquei na África, Angola e Moçambique, era para ter identificação com o diabo. Sabe-se que o ouro e a prata, o ouro significa poder e riqueza. Eu era rico, eu era poderoso, eu tinha fama, eu tinha tudo o que queria, mas não tinha Jesus Cristo, não tinha fé, não tinha paz. Hoje eu exercito a minha fé. Hoje eu exercito a minha fé porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus te abençoe, Jesus te guarde, Jesus entra no seu lar, Jesus dá força a você, Jesus vai te abençoar. Procure hoje mesmo uma igreja evangélica e faça aceitar Jesus como seu Salvador. Eu agora vou orar por você. Feche os seus olhos, coloca a sua mão sobre a sua enfermidade, pensa no seu problema. Eu vou falar com Deus agora, nesse meio minutinho. Pai querido que está no céu, entra nesse coração agora, entra nesse lar, entra nessas vidas, une esse casal, une esses filhos, tudo no temor e tremor é teu santo nome. Senhor, faça dessas vidas um instrumento nas tuas mãos, afugenta Satanás, em nome de Jesus. Amém.